Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma vez é uma alegria estar aqui com você para meditarmos nas Escrituras e lermos mais um salmo com as lentes do nosso coração. Eu te convido nessa noite a ler o Salmo 75 comigo. O salmista diz o seguinte: somos gratos a Ti, ó Deus, somos gratos. Teu nome é nossa palavra favorita. Teus poderosos feitos são nosso único assunto. Tu dizes: estou convocando uma reunião, estou pronto para corrigir as coisas. Quando a terra fica confusa e ninguém sabe no que vai dar, eu conserto a situação. Ponho cada coisa em seu lugar outra vez. Digo aos arrogantes: basta, e aos violentos: não tão depressa. Não levante o punho contra o Deus Altíssimo, não erga a voz contra a rocha eterna. Ele é o único de leste a oeste, no deserto, as montanhas, não há outro igual. Deus governa, Ele põe este de joelhos e levanta aquele. O Eterno tem uma taça na mão, uma taça de vinho, cheia até a borda. É sua medida. Quando Ele a derrama, deixando-a escorrer, os ímpios da terra bebem tudo, até a última gota. Conto a história do Eterno, cantando louvores ao Deus de Jacó. Os punhos dos ímpios estão sujos de sangue, mas os braços dos justos são galhos verdes imponentes. Eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite, meditar à luz desse salmo, a respeito da experiência da sabedoria. Em tempos não muito distantes, os evangélicos brasileiros, eles foram alvo de muito preconceito, de muitos ataques, de muito desprezo pela sociedade aqui no nosso país. Isso mudou um pouquinho de figura conforme os evangélicos foram deixando de ser a minoria e passando a ser uma parcela considerável da sociedade brasileira. E hoje em dia, muitas vezes os evangélicos eles não são tão vítimas de preconceitos como no passado. Embora todo grupo, religioso ou não, tenha sempre e seja sempre alvo de algum tipo de crítica, algum tipo de preconceito dentro da nossa sociedade. Mas hoje em dia acontece algo que eu penso que é importantíssimo de ser mencionado. Eles podem não ser alvo de tanto preconceito como no passado, mas os evangélicos brasileiros são alvo de muitas críticas, que eu nem categorizaria como preconceito, mas eu as afirmaria de conceitos. Conceitos estes que, inclusive, os próprios evangélicos, eu penso que eles precisam fazer uma autocrítica, e aqui como evangélico me coloco neste lugar de fazer uma autocrítica e, portanto, uma crítica a esses conceitos que muitas vezes eles são alvo de parte da sociedade, mas com muita razão de ser. Então, existem alguns comportamentos, algumas linguagens, algumas maneiras de se portar no mundo que justificam que a sociedade os critique. E nesse sentido, eu me junto a essa crítica, eu faço cor a essa crítica, e denuncio esse tipo de comportamento que coloca em xeque, aqui que está a seriedade da coisa, coloca em xeque a sabedoria da palavra. Porque uma vez que grupos se intitulam como evangélicos e têm atitudes e posturas que justificam um tipo de crítica contundente, da qual até mesmo evangélicos se unem à sociedade para poder endossar a crítica, eu não tenho dúvida que a sabedoria divina acaba sendo colocada em xeque pela sociedade que está observando o fenômeno. E se nós, evangélicos, não tivermos uma postura adequada para fazermos essa autocrítica, a gente vai acabar de alguma maneira contribuindo para que todas as batatas elas permaneçam dentro do mesmo saco. E não é isso
que a gente quer, não é isso que eu particularmente quero. É importante que a gente não caia em generalização. E é por isso que eu advogo que há sim um tipo de sabedoria da palavra baseada no Evangelho, em Jesus de Nazaré, da qual nós temos motivos para nos orgulharmos. Agora, não é essa sabedoria que muitas vezes a gente vê por aí. Sabedoria essa que coloca Deus para tentar justificar ou para tentar livrar, muitas vezes, um estuprador que está usando o nome de Deus de uma maneira completamente inadequada, num contexto inadequado, para dizer que ele vai se livrar ali de alguma acusação. Vemos muitas vezes o nome de Deus sendo usado aí na boca, às vezes, de políticos, de uma maneira completamente indevida, completamente manipuladora por parte ali do indivíduo que quer manipular a massa para obter voto. Nós vemos muitas vezes o nome de Deus sendo usado por ricos que desejam fazer a manutenção e a perpetuação da sua riqueza material em nome de Deus. A gente vê até hoje em dia, muitas vezes, o próprio ambiente do tráfico de drogas, traficantes que fazem o que fazem, que observam seus inimigos e se percebem como soldados de Deus ali em sua atitude, obviamente nociva para a sociedade. Então, o nome de Deus ele vai sendo colocado e utilizado dentro de contextos completamente complicados, completamente indevidos. O nome de Deus sendo vinculado à violência, falas agressivas, a posturas muito inadequadas à luz da sabedoria que se encontra na palavra. E esse processo de autocrítica nos ajuda a preservar a sabedoria bíblica, a sabedoria da palavra, a sabedoria que provém aqui do eterno. Que tipo de sabedoria maravilhosa é essa que nós encontramos na palavra? O Salmo 75, o salmista mostra e revela para nós do que se trata essa sabedoria. Ele fala de um tipo de relacionamento com Deus, de um tipo de solo em que essa espiritualidade ela brota, em que a sabedoria que nasce no coração do salmista e é expressa através da oração dele, faz com que ele se veja como alguém grato. A gratidão por saber que tudo provém do Senhor, de que existe um Deus, existe um Senhor, existe o Eterno, que nos transcende como humanidade. Humanidade essa que muitas vezes é falha, tem um amor oscilante, tem uma justiça questionável, tem um padrão ético também que oscila, mas existe Deus que é fonte da sabedoria, que é fonte da reflexão, é fonte daquilo que a gente conversa como comunidade, é fonte daquilo que a gente ensina para os filhos, é fonte de tudo aquilo que permeia a nossa vida, os nossos pensamentos e a matriz de toda a maneira nossa de viver. Isso é fonte na sabedoria da palavra. A gente percebe que Deus ele pode ser invocado nos momentos de dúvida, nos momentos de questionamento, porque, como eu disse, ele possui um padrão elevado. E isso nos ajuda a nos colocarmos numa postura de humildade perante o próximo e, obviamente, perante o próprio Senhor. Isso é fonte de sabedoria, para que a gente não caia no erro da arrogância, para que a gente não caia no erro da prepotência, para que a gente não caia no erro de um julgamento leviano, superficial. A gente percebe também que Deus ele é a fonte da justiça e que a justiça, a nossa referência de justiça não procede de nós mesmos, mas procede do Senhor. Por isso, é a justiça dele que é o nosso parâmetro. Então, a nossa maneira de se colocar no mundo é um tipo de maneira que precisa estar baseada e ter como norte, como referencial, a justiça que procede do Senhor. E aqui, a sabedoria. Sabedoria num tipo de justiça adequada, um tipo de justiça que transcende o nosso coração enganoso. Por isso, eu oro a Deus
Eu oro a Deus para que cada vez mais os evangélicos se voltem para a palavra que é Jesus de Nazaré, se voltem para o evangelho, para que a gente possa testemunhar para o mundo uma sabedoria que provém do alto, uma sabedoria que provém de uma tradição que não pode ser banalizada através de falas e de atitudes levianas, usando Deus em lugares completamente inadequados. Que Deus nos livre de transformar a sabedoria dele em tolice. Que Deus nos livre de transformar, ou melhor, de testemunhar de um tipo de sabedoria que, ao invés de nos fazer viver a experiência da sabedoria, nos faz viver a experiência da tolice diante de um mundo que está nos assistindo em todas as nossas manifestações de fé. Que Deus abençoe a sua vida e eu te convido para orar comigo nesse momento. Pai, estamos diante de Ti e te agradecemos pela sabedoria que provém do Senhor, pela sabedoria que provém da Tua palavra. Que tenhamos discernimento para discernir essa sabedoria e viver com base nela. Livra-nos, Senhor, de utilizarmos o Teu nome, utilizarmos as Tuas palavras para confundirmos o mundo que precisa de luz, que precisa de testemunho de quem o Senhor é. Livra-nos de causar essa confusão e de sermos motivo de chacota, motivo de zombaria, de vexame público. Livra-nos de que isso aconteça de uma maneira justificável, Senhor. Livra-nos disso e nos ajuda a ter discernimento para separar e para mostrar para o mundo, para a sociedade, uma clareza de que há um tipo de sabedoria baseada na Tua palavra, que mesmo para aqueles que não creem, é um tipo de sabedoria que pode e deve ser respeitada e que pode ser fonte de iluminação para a vida. É o que eu peço por mim, por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.